povo que curte videogame! Hashtag Babi vai virar vilã hoje! Isso foi uma piada interna, mas foi legal. Se eu estivesse aqui, você ia ter entendido. Bem-vindos ao Gamepédia, o programa que toda semana te conta um Paranauê, para você manjar mais os Paranauês, além de fazer piadas internas. Hoje a gente vai fazer um tema pedido pelo Tomás Augusto, que é sobre a queda do herói. Respectable neighborhood. Here's a typical average man. Abruptly he becomes an uncontrollable monster, a demon driver. Mr. Water is now Mr. Wheeler. Quando o herói vira vilão. Porque, eu não sei se você sabe, mas tem um monte de maneiras de você virar vilão. Protagonistas fazem isso o tempo todo, inclusive no videogame. Às vezes você cansou do mundo, ficou puto com as coisas que você tá vendo. Daí o que você faz? Fala, não, vou consertar. Na hora que você vai consertar, na verdade, você mata mais gente. Às vezes você ama algo muito, daí você fala, vou proteger isso aí. E daí, em proteger, você vira um vilão. Às vezes, só às vezes, você vira um eremita, cansado do mundo, de tanta maldade que você viu por aí. Né, Hamid? Dos Jogos Vorazes. Estou falando de você mesmo. Better keep this knife. He knows what he's doing. Então, a gente vai fazer como a gente sempre faz no Gamepédia. Eu vou fazer uma lista de tipos e você vai encaixando seus tipos favoritos. A maioria deles, contudo, fique sabendo, cabe em mais de uma categoria. Porque, afinal, usa-se mais de uma coisa, certo? Então, tudo bem também se o cara couber em todas as categorias que eu falar aqui. Beleza? Beleza. A nossa primeira é a normalzinho, a jornada para a vilania. What are midichlorians? Que diz por aí que o inferno tá cheio de boas intenções. Nos jogos também. Porque tem, né? Aquela pessoa super bacana, super fofa, super bonita, super jóia, que você daria like no Tinder. Daí, de repente, algo acontece com essa pessoa que ela fica do mal. Em Castlevania Lords of Shadow, por exemplo, o Gabriel é o paladino. Ele começa, tipo, enfrentando o mal. O que ele vira no final? Drácula. Isn't Dracul. Em Metal Gear, Naked Snake era um cara legal. E daí ele tem que matar seu mentor. E daí ele começa uma passagem aí, muito mais pela vingança do que pela justiça, apesar de ele, sim, tentar ir atrás da justiça. Então, digamos que ele fica muito mais um anti-herói do que um vilão, o que também pode caber nessas categorias. Nosso segundo tipo é quando você leva uma galera junto, porque às vezes não basta ser do mal, também tem que levar os coleguinhas. Some of the sick could be saved. I could raise them up, creating new conduits. Em Injustice, aparentemente, o super-homem ficou meio tantã e tá tentando fazer umas coisas esquisitas. E é o Batman que vai dizer não. E tem alguns jogos, tipo Mass Effect, que a galera do mal, tipo Sarin ou Illusive Man, eles têm recursos, eles têm exércitos, então eles começam a fazer um monte de besteiras e ainda tem um monte de gente pra ajudar com as bestolhas. Nosso terceiro tipo é quando o caos chega devagar. Say my name. O que acontece geralmente nesse tipo é que a pessoa, que é o herói, o protagonista, ele é um paladino, ele é muito bacana, e daí ele começa a fazer uma coisa só ruinzinha. Essa coisa ruim que ele faz é totalmente justificada. Tem porquê, você entende por que ele está fazendo aquilo. Só que isso começa a se tornar, esse pequeno ato, né, começa a se tornar uma escada para você virar do mal. Nesse caso, é muito parecido com tragédia grega. Tragédia grega realmente do teatro, Aristóteles. São essas pessoas que vão fazer esse caos mais lento. Por exemplo, Arthas, do Warcraft, era lindo, fofo, maravilhoso, e ele consegue passar de um super cara do bem para virar uma parte integrante da Legião Ardente, que é um pessoal aí que é meio demoníaco. E o Garrosh, também do mesmo universo, tudo que ele queria era que a Horda fosse bacana, e ele queria ser justo e ajudar os orcs. No final, ele acaba tentando virar um conquistador de um jeito não muito legal. Nosso próximo tipo é exatamente o oposto disso, que é de repente já era. Não que a pessoa não tenha motivos ou que ela não tenha porquês e ela só fica loucona de repente. Mas, nesse tipo de conto, há um estopim muito grande que leva a pessoa a ficar completamente do mal e às vezes meio tantã mesmo, que é o que aconteceu com o Sephiroth, por exemplo, do Final Fantasy VII. Ele era um dos melhores soldados, ele era super legal, daí ele descobre ali uma verdade meio inconveniente e ele vira totalmente do mal. Às vezes, inclusive, nesse tipo, a pessoa chega a virar um monstro, fisicamente um monstro, que é o que acontece com o Sephiroth. É claro que ele é um anjo, mas ele não é um anjo assim tão legal, né? No round 8 de Streets of Rage, você é convidado a virar do mal assim de repente. Do tipo, aí, o cara fala, você quer se juntar a mim?
E você pode falar sim, do nada e virar do mal. E há também a tipologia de quando a pessoa, na verdade, não queria ser um vilão ou fazer esse caminho para a vilania, mas acaba acontecendo, porque ela é forçada. Como a Sarah Kerrigan, de StarCraft. E depois ela também fica tantã. Todo mundo fica meio tantã nesse tipo. Quando você quer falar sobre isso, você ainda pode colocar em 2 personagens diferentes, que eram amigos e ficaram rivais. Uma coisa meio Caim e Abel, da Bíblia. E isso acontece em vários jogos. O Sora e o Rico do Kingdom Hearts, eles eram muito amigos, daí eles brigaram, o Rico, filho do mal, fica possuído, e o Sora que vai ter que ir lá resolver. Já no jogo de luta Street Fighter, o Sagat resolve ir para o crime depois de perder uma briga para o Ryu. Tomou porrada, ficou do mal. Quando você ama muito alguma coisa ou alguém, pode ser muito bacana, ou então pode ser uma obsessão. Essa obsessão pode se tornar uma motivação para um protagonista virar um vilão. Em Tales of Symphonia, o antagonista principal tinha uma irmã, de quem ele amava muito, ela morreu, e daí ele tenta ressuscitá-la e não consegue. Daí ele fala, vou criar aqui essa religião que tem sacrifício, um bando de coisas ruins, para tentar trazê-la de volta à vida. E tem o caso do Shadow of the Colossus, né? Que eu não quero contar inteiro, mas você sabe o que eu estou dizendo. Tem umas pessoas que não são nem lá nem cá, quer dizer, até agora a gente falou de muitos contos onde o bem e o mal são extremamente separados. Quando não é nem lá nem cá, é quando o personagem tem coisas boas nele e tem coisas ruins também. Então ele pode ficar passando aí entre um cara bonzinho e um vilão. O Medicant Bias em Halo, por exemplo, ele traiu os Forerunners porque ficou falando com os Flood. Sabe o que isso causou? Causou só, tipo, toda a galáxia morreu. Apenas, uma coisa bem simples. E daí, 100 mil anos depois, ele decide que vai se redimir com os seus ex-amigos. E ele coloca o Master Chief e a Cortana aí no meio, é claro. E tem outro jogo chamado Spec Ops: The Line, que tem um cara chamado Captain Walker. E ele anda meio nessa linha tênue entre querer salvar a humanidade e acabar matando uma galera por conta disso. E eu tenho certeza que desse tipo você conhece um monte. Inclusive, essa jornada para a vilania é retratada em tantos lugares que eu vou dar 3 dicas de 3 filmes na minha dica da semana. Poderoso Chefão, se você não assistiu, vai lá assistir. Taxi Driver, se você não assistiu, meu Deus, vai lá assistir. E Amnésia. Todos eles tratam de um protagonista que acaba indo para o lado sombrio da força, por algum motivo. E se você quer fazer como o Tomás e pedir um tema apenas para você, manda e-mail para mim no higienebrasil@higiene.com que eu faço um Gamepédia somente para tu. Semana que vem eu volto. Beijo e tchau.